Função inversa. Para determinar se uma função possui inversa, é preciso verificar se ela é bijetora, porque os pares ordenados da função f devem pertencer à função f menos 1. Então, primeiro a gente tem que falar sobre função sobrejetora. Dado uma função f qualquer e dado um conjunto A e B, a função é sobrejetora se e somente se a imagem da função for igual ao contradomínio. Então, um exemplo prático disso é o seguinte: foi dada uma função x mais 3, foi dado o conjunto do domínio e o conjunto do contradomínio. O que a gente precisa agora para determinar se ela é sobrejetora é fazer o gráfico da função. Para criar o gráfico dessa função, você precisa saber dois pontos, porque é uma função de reta. Então, a função de reta, você estabelece dois pontos e traça a reta. Normalmente, você usa quando o y é zero e quando o x é zero. E aí você traça uma reta. Então, nesse exemplo, eu já fiz o gráfico, já tracei a reta. E aí, agora, para você verificar se ela é sobrejetora, você precisa verificar a imagem que faz com o eixo y e o contradomínio. Todo ponto equivalente em x tem que ter um y. A nossa função x mais 3, ela tem que pegar todos os pontos do eixo y, porque o nosso contradomínio foi dado em reais. Portanto, a nossa imagem é igual a reais, que é igual ao nosso contradomínio que foi dado no começo do exercício. Então, a função f é sobrejetora. Nesse outro caso, a gente tem y igual a raiz de x. O domínio foi dado em reais positivos, incluindo zero, e o contradomínio foi dado em reais. Raiz de x tem uma condição de existência. O x só existe se for maior ou igual a zero. Então, na hora que a gente faz o nosso gráfico, eu já fiz o gráfico, e o gráfico começa em x igual a zero. E aí ele tende para mais infinito. Nesse caso, a função não é sobrejetora, porque ela só pega uma parcela dos reais, quando deveria pegar menos infinito também. Ela deveria ir para menos infinito. E nesse caso ela só vai para mais infinito. E aí não corresponde com o nosso conjunto que foi dado lá em cima, no nosso exercício. Que ele falou que o contradomínio tem que ser reais. Só o domínio que é reais positivos incluindo zero. Que aí é os valores de x. Mas os valores de y é reais. Então não corresponde com o que foi dado. Então, agora eu vou falar sobre função injetora. Uma função f, que tem o domínio em A e o contradomínio em B, é injetora se nunca assume o mesmo valor duas vezes. De uma maneira prática, a função injetora é, se você traçar retas horizontais no gráfico, o gráfico da função só intercepta o eixo y uma vez. Então, para cada valor de x, só existe um valor de y. Tá em um exemplo, x ao cubo. X ao cubo dá esse gráfico e eu já tracei as retas horizontais. Para cada valor de x, só existe um valor de y. Como vocês podem ver, eu tracei as retas e só intercepta, a reta horizontal só intercepta a função uma vez e o eixo y uma vez. Então a função é injetora. Função bijetora inversa. Uma função para ser bijetora, ela precisa ser sobrejetora e injetora. Até aí a gente já viu. Se f de A em B é uma função bijetora, você pode chamar f a menos 1 de função inversa de f. Porque agora ela vai associar valores de B em A. Então, vamos lá para o exemplo. Dado uma função bijetora de y igual a 2x mais 1, 2x mais 1 é uma reta, certo? Então, você precisa achar dois pontos e traçar a reta. Determina os dois pontos, que vai estar no gráfico, e traça a reta. E aí eu já fiz. Eu fiz quando x é 0, o y vai ser 1, e quando x é menos 1, o y vai ser menos 1. Aí determinei os dois pontos e tracei a reta. Para a gente calcular a inversa, você precisa isolar quem é x. Mas, por uma notação mais usual, eu já troco logo no início, antes de isolar o x, eu já troco quem é x por y e quem é y por x. E aí, em vez de eu isolar x, eu isolo o y, porque aí fica mais fácil de você fazer o gráfico e é mais usual. Trocando x por y, fica x igual a 2y mais 1. Aí a gente vai isolar y agora. Passa 1 para o outro lado, x menos 1 igual a 2y. Passo 2 dividindo,
y é igual a x menos 1 sobre 2. Então, e aí eu fiz o gráfico para você poder visualizar que ela deu uma inclinada. Se você pegar y igual a x menos 1 sobre 2 e igualar a 2x mais 1, você vai achar o ponto que elas se interceptam, que vai ser no menos 1, menos 1. E aí você vai achar menos 1 como intercepção das duas retas.